Olá pessoal, tudo certo com vocês? Seguindo nossa disciplina de termodinâmica aplicada em Engenharia Química 2, hoje a gente vai resolver aquele exemplo que vimos na nossa última aula da disciplina, no módulo ali 3, onde a gente resolveu um dado de sistema de equilíbrio com a mistura binária composta por metil, etilcetona e tolueno. Os dados são esses que estão apresentados aí na tela. E o objetivo dessa aula é, utilizando o software Excel, conseguir determinar e resolver esse problema de equilíbrio utilizando a equação de Margulis. Então, vamos começar a nossa resolução do problema com os cálculos aí realizados a partir dos dados experimentais. Então, eu transcrevi aqueles dados que foram fornecidos para a gente no problema aí para essa tabela. E esse é o meu conjunto de dados experimentais. Eu vou começar a trabalhar em cima desse conjunto de dados, então. O objetivo dessa parte é calcular as propriedades termodinâmicas do conjunto experimental. Primeiro, eu vou começar calculando o Ln de γ1. Os gamas são determinados a partir do conjunto de dados experimentais a partir dessa equação, que é a fugacidade do componente I na mistura dividido por xi, fugacidade do componente I puro. A fugacidade do componente I na mistura eu vou determinar como sendo YIP, e a fugacidade do componente I puro é equivalente à sua pressão de saturação. A pressão de saturação para esse problema foi calculada a partir dos dados da equação de Antoine apresentados ali no lado direito para vocês, tá? E está determinado ali para o componente 1 e para o componente 2. Observem que os parâmetros que foram utilizados reportam a pressão em milímetros de mercúrio, e como os dados do problema estão dados em quilopascal, a gente precisa fazer essa transformação. Após calcular os dados para Ln de γ1, eu vou usar exatamente a mesma equação para determinar os valores para Ln de γ2, Só que antes eu preferia ali inserir células para determinar valores para x2 e y2, está sendo x2 1 menos x1 e o y2 1 menos y1, e com isso eu consigo aí calcular os meus valores de Ln de γ2 de forma mais simples e mais direta, tá? Então vou realizar agora ali só arrastando a célula para aplicar o cálculo para todas. Eu vou calcular o Ln de γ2, O Ln de γ2 da mesma forma que o Ln de γ1 é definido como y2, pressão total, dividido por x2, pressão de 2 de saturação. Observem que esse valor que eu estou reportando para vocês na definição é o valor de gama, tá? Então eu estou calculando o valor do Ln de gama. Esse cálculo é necessário porque o modelo da gente se utiliza de cálculos para determinar valores de Ln de gama e não de gama. Então é por isso que eu estou aplicando ali já a correção e determinando o valor em Ln. Observe que no último da indeterminação numérica, por conta de uma divisão por zero, é completamente normal que isso aconteça, tá? Então é só apagar aquele valor ali e deixar ele sem valor nenhum. Após isso, eu vou calcular o valor da energia de Gibbs de excesso dividido por RT, tá? Ele é definido experimentalmente como x1 Ln de γ1 mais x2 Ln de γ2. Então eu vou fazer esse cálculo aí e vou aplicar essa mesma equação a todas as células do meu problema, tá? Então a gente tem os valores de GE dividido por RT. Fica restando apenas o GE dividido por RT x1, x2, tá? Que é basicamente o valor da célula de GE dividido por RT, dividido esse valor aí por x1 vezes x2. Então estou efetuando aí esse cálculo final para que a gente consiga aí preencher toda a nossa tabela do conjunto de dados experimentais. Observem que são cálculos relativamente simples, tá? Com o auxílio do Excel a gente consegue resolvê-los de forma muito direta. Agora eu vou passar a construir os gráficos aqui junto com vocês. É uma parte que vocês têm muitas dúvidas, então eu vou aproveitar esse espaço para construir. Iniciando pelo diagrama PXY. No diagrama PXY eu vou incluir os dados da composição da fase líquida e pressão, e os dados da composição da fase vapor e da pressão no mesmo gráfico, tá? Então esse diagrama aí, ele reporta esses valores de pressão e composição. Agora eu vou formatar esse gráfico, tá? Para que vocês tenham aí esse recurso, essa informação adicional junto aí da aula, tá? Normalmente eu não colocava isso, mas eu estou colocando aqui de uma forma um pouco acelerada para que vocês vejam como é que fica o formato, tá? Muitas vezes me perguntam, professor, como é que eu coloco o símbolo preto, como é que eu coloco o símbolo branco, como é que eu insiro o título do eixo formatado com fonte em subscrito. Então aí nessa parte da formatação que eu estou apresentando de maneira acelerada para vocês, o objetivo principal é que vocês vejam aí esse formato, tá? Vocês consigam ter esse formato aí de gráfico já disponibilizado para vocês.
Agora que a gente já tem o gráfico da composição ali pela pressão, tá? Eu vou começar a construir o gráfico da fração energética, tá? Que o gráfico vai incluir os modelos de linha de gama experimental em relação aos modelos do coeficiente de atividade, a linha de gama calculados pelo nosso modelo termodinâmico, que no caso desse exemplo vai ser o modelo de Margulis, e a parte da energia de Gibbs de excesso, tá? As duas funções de energia de Gibbs de excesso que a gente determinou. Então ali eu fiz a inclusão dos linhas de gama 1, linha de gama 2, energia de Gibbs de excesso dividido por RT e energia de Gibbs de excesso dividido por RT x1, x2. Tudo isso aí, claro, dos conjuntos de dados experimentais, tá? Que a gente está utilizando. Então o gráfico fica mais ou menos com esse formato que vocês estão vendo aí, e aí a gente vai obviamente realizar a mesma formatação para esse gráfico que a gente fez no gráfico anterior, tá? Observe ali o cuidado em deixar o eixo variando entre 0 e 1, tá? A gente não tem composições ali maiores que 1, e deixar uma consistência dimensional em relação a esses casas decimais do cálculo que a gente realizou na parte superior ali da tabela. Então, com todos esses gráficos aí formatados, a gente pode, né, passar a efetivamente calcular o nosso problema de equilíbrio, tá, utilizando a equação de Margulis. Então, fiquem aí com o resto da formatação do gráfico. Agora que o nosso gráfico está formatado, vamos passar a calcular os dados para o nosso modelo de Margulis. Tá? O que a gente tem de dado é apenas a composição da fase líquida e a temperatura, né? Então eu estou ali inserindo os dados da composição da fase líquida e vou carregar junto comigo esses dados de pressão aí também, tá? Vocês vão ver que esse dado é necessário para que a gente consiga determinar o valor do nosso parâmetro ali, dos parâmetros do modelo de Margulis, o A12 e o A21. Conforme a gente viu na aula passada. Então essa pressão experimental eu vou deixar ela ali guardadinha, porque daqui a pouco a gente vai se utilizar dela como um valor de referência, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular os valores de linha de gama 1 a partir do modelo de Margulis, tá? A equação aparece para vocês aí, é x2 ao quadrado, multiplicar 2 mais 2 vezes A21 menos A12 multiplicado por x1, onde A12 e A21 são os parâmetros aí do meu modelo de Margulis, tá? Atentem que a gente precisa claramente deixar esses parâmetros fixados ali ao longo da nossa etapa de cálculo, tá? Para fazer isso no Excel é muito simples, a gente aperta a tecla F4 ou a gente inclui esses cifrões antes e após a letra, tá? Então eu estou deixando eles ali fixados para quando eu arrastar a célula ele não descer ali carregando um valor equivocado, tá? Então eu fiz ali a conta, observe que deu tudo zero porque as composições de 2 estão zero, né? Eu vou calculá-las ali ainda. Então ela é 1 menos x1, se eu tenho uma composição de 1 é o sistema binário, automaticamente eu tenho um valor da composição de 2 também, né? E os valores dos meus parâmetros estão ali setados em zero ainda também, tá? Então eu vou colocar uma estimativa inicial, tá? Eu vou colocar um valor ali para esses parâmetros para que a gente tenha uma variação inicial e consiga ter algum número ali apenas, tá? Então eu coloquei 0,1 para o valor dos dois parâmetros e deixei esse valor calculado ali para os LN de gama 1 a partir do modelo de Margulis. A partir de agora eu vou calcular o meu gama, tá? O gama é calculado como exponencial desse valor do LN de forma muito direta. Então tá aí os valores do meu gama. Observem que a solução ideal tem um gama de 1, tá? Que é, por exemplo, o caso que acontece ali na última célula do gama 1, onde a composição do componente 2 é 0, eu tenho apenas o componente 1, ele se comporta como componente ideal e o gama dele seria 1. E ele vai aumentando seu valor à medida que a gente vai se distanciando dessa condição aí composicional, tá? A partir de agora eu vou passar para o cálculo da linha de gama 2, tá? A linha de gama 2 é x1 ao quadrado, A21 mais 2 vezes A12 menos A21, que multiplica x2. Mesmo cuidado que a gente teve no cálculo da linha de gama 1, de fixar os valores dos parâmetros A12 e A21, né? Eles são constantes. Então, tendo esse cuidado, a gente não tem muito como errar aqui utilizando a planilha, tá? Então tá todo mundo fixadozinho ali, todo mundo bem determinado e calculado. A gente pode, né, finalmente ter os valores ali de linha de gama 2 e a partir deles a gente vai determinar os valores de gama 2 como a exponencial desses valores aí. Então a gente já tem aí calculado tanto o gama 1 quanto o gama 2. O que a gente vai fazer agora é calcular o GE sobre RT, tá? O GE sobre RT, pela definição da equação de Margulis, é A21x1 mais A12x2 que multiplica x1 vezes x2. Então vamos lá, mesma coisa. Cuidado ao fixar o parâmetro e usando os valores de x1 e x2 que são dados no nosso problema, né? Eles são fornecidos para a gente, né, dentro do enunciado lá da questão.
Então, estando calculado aí o GE sobre RT, né, a gente automaticamente também já tem o valor de GE dividido por x1, x2 RT, uma vez que é apenas essa célula dividida pelo valor de x1 vezes x2, então não tem muito problema em calcular esse valor, tá? Tá aí calculado, ele vai dar obviamente 0,1 em toda a faixa que eu estou calculando. Isso acontece por causa do valor do parâmetro, que não tem significado físico ali ainda, é apenas um chute numérico, tá? Agora a gente vai passar para a etapa de cálculo em si, né, onde a gente vai precisar aí dos valores calculados para os gamas, que são os valores de pressão, onde a pressão total é x1, gama 1 pressão de 1 de saturação, mais x2, gama 2 pressão de 2 de saturação. Lembre de fixar as pressões de saturação, tá? Elas também são constantes numéricas lá, para quando arrastar vocês não terem problema aí. Então tá calculado os valores de pressão ali, tá? Vou arrastar ali minha célula para determinar ela dentro de todo o intervalo. Observem que eu tenho discrepâncias entre os valores de pressão calculados e as pressões experimentais. Isso é muito esperado quando eu não tenho um valor otimizado do parâmetro. E agora eu vou calcular o Y1, tá? O Y1 vem da equação da lei de Raoult modificada, ele é x1, gama 1 pressão de 1 de saturação dividido pela pressão total. É a própria lei de Raoult modificada que a gente está aplicando aqui. Da mesma forma o Y2, tá? O Y2 é x2, gama 2 pressão de 2 de saturação dividido pela pressão total, mais uma vez aí sendo calculado e determinado pela lei de Raoult modificada, tá? A gente está se utilizando dela para efetuar esse cálculo. Então, basicamente, a gente já tem tudo, meus amigos. Agora, o que a gente precisa é de uma forma de determinar os valores desse parâmetro. E aí que entra o solver Excel, tá? A gente vai se utilizar de uma equação para variação da pressão, que é essa que está aí apresentada, que é 100 dividido pelo número de pontos experimentais, que multiplica o somatório no número de pontos da pressão calculada, menos a experimental, dividido pela experimental. Então, a gente vai fazer essa variação ali. Eu coloquei o ABS para representar o módulo, tá? Quem não sabe, ABS no Excel significa módulo do valor. E ali a gente no fim vai fazer aquele somatório, tá? Eu fiz o somatório, dividi pelo número de pontos, que é 11, e multipliquei por 100 para ter o valor percentual. Vamos usar então o solver do Excel. No solver a gente vai selecionar aquela célula ali, que é a nossa função objetivo, que a gente quer que seja o mínimo, a célula da soma, alterando o valor das variáveis, tal, dos parâmetros do nosso modelo, que são os valores das células de A12 e A21. Pedindo para o solver resolver, ele reporta para a gente o valor automaticamente ali das parâmetros calculados para A12 e A21. Agora que já temos os valores calculados, tá, para o parâmetro, a gente só resta para nós juntar os dados experimentais aos dados calculados na figura ali acima. Então agora eu vou colocar os dados calculados de x1 vezes a pressão em relação à pressão e de y1 em relação à pressão, tá? Vou fazer essa inclusão ali no gráfico e eu quero que ele seja uma linha, tá? Tudo que é calculado nesse tipo de gráfico a gente reporta como linha, tudo que é experimental a gente reporta como ponto. Essa é a anotação padrão aí do tipo desse tipo de gráfico. Fiz a adição, vocês podem ver a boa concordância no diagrama PXY. Agora eu vou passar para o gráfico da fração energética ali, tá? Adicionar LN de gama 1, LN de gama 2, o GE sobre RT, o GE sobre RT x1, x2, todas as propriedades calculadas ali em relação a x1. Vocês podem ver também um bom ajuste em relação aos LNs de gama para esse sistema específico, tá? É um sistema razoavelmente simples, então uma equação muito simples, como a equação de Margulis, consegue representá-lo de forma satisfatória, tanto dentro dos termos da pressão, composição, quanto dos termos ali energéticos, tá? Da própria energia de Gibbs, como vocês podem observar ali, ó. Mais uma vez, tudo que é calculado é representado como linha, tá? E tudo que é experimental é representado como ponto aí nessas figuras. Então observem aí que a gente tem uma boa representação e uma boa acuidade do nosso conjunto de dados em relação a esse sistema aí para toda a faixa que a gente avaliou e a gente estudou. Agora, com base nesse conjunto de dados, né, a gente tem ali os valores otimizados, os parâmetros de Margulis desse sistema, tá? Esses valores aí são 0,3430 para o A12 e 0,1944 para o A21. Então esses seriam os valores ótimos aí dos parâmetros de acordo com a rotina de otimização que a gente usou com o solver Excel. Lembrando que o solver Excel ele se utiliza do algoritmo de gradiente reduzido generalizado para fazer essa conta, tá? Então é um algoritmo razoavelmente robusto que consegue entregar aí uma boa acuidade de cálculos. Pela aula de hoje era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o exemplo. Em caso de dúvida, vocês sabem, podem me encontrar aí as formas de contato da disciplina. A gente se encontra então na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!